Ex-modelo e auto-intitulada guru Katy Torres é deportada para o Brasil e vai ser julgada por vários crimes. Brasileiro foragido da justiça também é deportado daqui e preso ao desembarcar em Belo Horizonte. Suspensão do título 42 atrás multidão de imigrantes para a fronteira do México com os Estados Unidos. Polícia Federal Brasileira anuncia que parou de emitir passaportes por falta de verba. E os Estados Unidos aprovaram o primeiro medicamento capaz de retardar a diabetes tipo 1. Que o laboratório tenha consciência de que é importante que as pessoas tenham acesso à medicação. Boa noite. Olá, boa noite. A edição desta segunda-feira abre com a notícia da prisão preventiva da ex-modelo, blogueira e guru espiritual Katy Torres. Ela foi detida há 2 semanas aqui no território norte-americano e extraditada para o Brasil. Você lembra do caso dela? A brasileira, junto com outras 2 jovens, se envolveu num escândalo internacional aqui no país. Pois é, olha, a Katy foi acusada de manipulação, falsos testemunhos na internet e levantou suspeita de tráfico humano. A guru e as 2 jovens, Letícia e Desirê, foram presas quando tentavam cruzar a fronteira para o Canadá. Agora, o caso de Katy está na 5ª Vara Criminal de São Paulo. As 2 jovens ainda devem ser deportadas. A ex-modelo, guru e blogueira Catiúcia Torres Soares, de 34 anos, já está em solo brasileiro. Ela foi enviada no último voo que levava deportados. Katy, como é conhecida, está sendo acusada de usar pessoas em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos. Se condenada, a brasileira pode pegar de 2 a 8 anos de reclusão e multa por cada crime cometido. A Justiça brasileira determinou ainda a quebra de sigilo telefônico, de mensagens e expediu um mandado de busca e apreensão contra a ex-modelo e guru. As investigações já têm depoimentos de supostas vítimas que falam em extorsão, charlatanismo, prostituição forçada e outros possíveis crimes que teriam levado dezenas de mulheres do Brasil para os Estados Unidos, incluindo as jovens Letícia Alvarenga e Desirê Spranger. Os pais das 2 jovens denunciaram à polícia o desaparecimento das filhas sob manipulação de Katy Torres. Foram esses casos que ganharam destaque no Brasil e nos Estados Unidos e chamaram a atenção das autoridades para a ex-modelo Katy Torres. Ela levantou suspeitas de tráfico humano, prostituição e falsos testemunhos. As 3 foram presas quando tentavam cruzar a fronteira do Canadá. Katy já foi enviada para o Brasil. Letícia e Desirê devem ser deportadas também. O caso das 2 jovens e da guru Katy corre sob sigilo da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo. Tendo essa condenação e ela sendo declarada culpada de trabalho escravo ou até possivelmente de tráfico humano, no caso, esses crimes são imperdoáveis em questão imigratória e seria impossível que ela retornasse para os Estados Unidos com qualquer tipo de visto. Realmente a imigração coloca uma ênfase muito grande nesses crimes e pessoas que são culpadas disso não conseguem, nem se tiverem um membro da família americano que possa pedir o perdão, mesmo nesse caso, essas pessoas não se beneficiam da lei do perdão. Já as meninas, né, já a Letícia e a Desirê, caso de fato esse processo, essa condenação venha a acontecer e elas cooperem com a justiça americana, é muito importante no visto U, não só que a pessoa seja vítima de crime, mas também que ela tenha cooperado com a justiça americana. Elas cooperando com a justiça, eu acho que elas têm fortíssimas chances de serem beneficiárias de um visto U. E um outro brasileiro deportado aqui dos Estados Unidos também foi preso ao desembarcar no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Ele era foragido da justiça por cometer crimes como furto qualificado e roubo com o uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido. A justiça não informou quanto tempo ele vivia ilegalmente aqui nos Estados Unidos e nem divulgou também o nome do brasileiro. Segundo a PF, ele foi detido aqui no país pelo ICE em cumprimento de um mandado de busca internacional da Interpol e por estar em desacordo com as normas migratórias do país. Ao desembarcar no Brasil, depois de deportado, o brasileiro foi preso e encaminhado aí para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH.
Bom, agora a gente muda de assunto para trazer uma informação importante para a nossa comunidade. A Polícia Federal no Brasil informou que parou de emitir os passaportes brasileiros. Pois é, olha, essa medida entrou em vigor nesse final de semana passado aí, vai durar por tempo indeterminado. O motivo seria a falta de orçamento. A Carla Marinho explica tudo pra gente. Quem tem parente no Brasil que estava planejando passar as férias de final de ano aqui nos Estados Unidos, mas está com alguma pendência no passaporte, é bom se preparar. A Polícia Federal paralisou os agendamentos para emissão do documento e outras atividades de controle migratório desde sábado. Mesmo quem já tinha pago a taxa do órgão federal vai precisar esperar a normalização do serviço, que ainda não tem prazo para acontecer. O Ministério da Justiça está tentando, junto ao Ministério da Economia, liberar mais orçamento para que possa haver o pagamento para a Casa da Moeda. E aí os passaportes voltem a ser confeccionados. A única exceção é para passaportes de emergência. A emissão deve seguir de forma normal, ou seja, com entrega em até 2 horas após a solicitação. Vale lembrar que o passaporte de emergência é concedido apenas para aqueles que comprovarem a necessidade do documento de viagem com urgência e que não podem aguardar o prazo normal de entrega. As pessoas que precisam viajar para o exterior com situações emergenciais, tá? Como, por exemplo, fazer uma cirurgia, visitar um parente que está doente, né, de forma comprovada, né? Pai, mãe, parente de primeiro grau, filho, pessoas que precisam fazer uma viagem assim urgente ou uma situação de calamidade pública, catástrofe, existe o passaporte de emergência. Tá? Esse documento ele está sendo expedido pela Polícia Federal, tá? Ele é um passaporte diferente, ele vale por apenas 1 ano, diferente do passaporte normal, que vale por 10 anos. Ele é um passaporte mais caro e tem que ser comprovado a situação emergencial. Apesar da Polícia Federal não ter uma data para normalizar o serviço, o agendamento está disponível nos postos do órgão e online. Vale lembrar que o solicitante do documento precisa pagar a taxa de R$ 257,25. Em caso de emergência, o preço sobe para R$ 334,42. Em junho, o governo federal apresentou um novo modelo do documento que promete ser mais seguro contra fraudes. A Jéssica, que assessora brasileiros com visto americano, já está alertando os clientes sobre os atrasos nos passaportes. A principal preocupação é a falta de previsibilidade. Muitos turistas já estão com viagens programadas, outros com agendamentos no consulado americano para renovação, para entrevista e contavam com aquele prazo de 7 dias úteis que era praticado até então. E depois do intervalo, a gente fala de imigração. Mostra que milhares de pessoas estão tentando cruzar a fronteira, agora que a Justiça proibiu o governo de usar a medida Título 42, que facilita deportações. E tem os detalhes de uma tragédia no mar da Flórida. Um barco carregado de imigrantes afundou, matando várias pessoas e deixando outras desaparecidas. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E na fronteira do México com os Estados Unidos, a notícia da suspensão do Título 42, a medida que expulsava imigrantes não vacinados contra a Covid, tem atraído milhares de imigrantes. Pois é, só na cidade de Juárez, no México, que fica na frente de El Paso, no Texas, nos Estados Unidos, já estão reunidos 3.000 imigrantes esperando para cruzar a fronteira. Este acampamento improvisado à beira do Rio Grande, bem em frente ao muro americano, se formou em uma semana, depois do anúncio de que um juiz federal bloqueou a medida conhecida como Título 42. São cerca de 3.000 pessoas, famílias inteiras, homens, mulheres e crianças, que buscam entrar no território americano. Eles já estiveram aqui há alguns meses e foram barrados por causa do Título 42, a medida que permite aos agentes de fronteira expulsarem documentados não vacinados da Covid.
Desde 2020, 2 milhões de pessoas já foram enviados de volta através dessa regra. Agora, com a suspensão dessa restrição, que deve entrar em vigor nas próximas semanas, os imigrantes querem tentar de novo. Eles estão cruzando o Rio Grande neste trecho, um caminho de pedras rumo à fronteira para tentar a sorte. As autoridades americanas informaram que a suspensão dessa medida deve atrair uma nova onda de indocumentados para os Estados Unidos. Os agentes falam em 18 mil pessoas por dia tentando cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos. E na outra rota de imigração que está cada vez mais sendo usada por pessoas que querem desesperadamente chegar aqui nos Estados Unidos, uma tragédia aconteceu. No sul da Flórida, perto de Miami, pelo menos 5 imigrantes foram mortos depois que uma embarcação caseira virou a cerca de 80 milhas da costa. A guarda costeira informou que outros 5 imigrantes ainda estão desaparecidos e que 9 foram resgatados. As autoridades estimam que pelo menos 19 pessoas estavam a bordo aí do barco no momento em que ele virou no sábado. Alguns dos imigrantes resgatados usavam coletes salva-vidas, o que teria sido aí fundamental para que o número de mortos não fosse ainda maior. A guarda costeira ainda não identificou o país de origem de cada um desses imigrantes, mas chegou a vincular a Embaixada dos Estados Unidos em Cuba em uma postagem na internet comentando essa tragédia. Só neste último mês fiscal, que terminou em outubro, a guarda costeira interceptou mais de 6.100 barcos, que saíram aí das ilhas caribenhas com destino ao sul da Flórida. A maioria partiu de Cuba. Bom, e agora a gente tem uma boa notícia. A FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos aqui nos Estados Unidos, aprovou o primeiro remédio capaz de retardar a diabetes tipo 1. Trata-se de uma injeção que pode ser aplicada em adultos e crianças com mais de 8 anos. A Eloá Orazen explica agora essa boa notícia pra gente. Cerca de 1,5 milhão de pessoas só nos Estados Unidos sofrem com diabetes tipo 1. E 64 mil novos diagnósticos dessa doença são dados todos os anos. Se continuarmos neste ritmo, a projeção é que no ano de 2040, mais de 2 milhões de americanos convivam com o diabetes tipo 1. De difícil controle, o diabetes tipo 1 pode implicar em falência renal, amputações, retinopatia, neuropatia e outros diagnósticos perigosos. É por isso que pesquisas que visam combater a doença são tão urgentes. Felizmente, uma dessas pesquisas surtiu efeito e o primeiro remédio capaz de retardar o diabetes tipo 1 foi aprovado nos Estados Unidos pelo FDA, o órgão do governo responsável pelo controle de remédios. É um marco, porque até o momento a gente só tinha medicamentos para suprir o que foi destruído no diabetes tipo 1. Mas há 3 anos atrás, em 2019, essa medicação mostrou que em pessoas com risco para a doença, que ainda não tinham desenvolvido a glicose alta, que já tinham a doença instalada no corpo, mas ainda não tinham apresentado a glicose alta, esse medicamento se mostrou capaz de retardar o aparecimento do diabetes. E a primeira medicação que a gente tem aprovada que é capaz de fazer isso. O remédio aprovado pelo FDA é indicado para adultos e crianças acima dos 8 anos. A droga tem aplicação intravenosa e deve ser administrada diariamente por um período total de 14 dias sem interrupção. O grande desafio, porém, é o preço. De acordo com informações da Reuters, a farmacêutica Provention Bio, responsável pelo remédio, fixou o valor da injeção em $13.850, aproximadamente R$ 74.400. Assim, o ciclo de 14 dias tem um custo que extrapola os $190 mil, batendo a marca de R$ 1 milhão. Os dados financeiros de custo dessa medicação lá fora ainda estão muito altos. Então, eu acho que é importante também, não só que a medicação chegue, mas que ela chegue e chegue numa realidade que os brasileiros possam usar, que pessoas do mundo inteiro possam usar, que o laboratório tenha consciência de que é importante que as pessoas tenham acesso à medicação, não apenas que ela exista e que só um grupo muito pequeno possa utilizar e se beneficiar disso. No próximo bloco, a gente mostra em detalhes como foi a Feira do Livro de Miami, que reuniu muitos brasileiros neste final de semana. E tem os detalhes do massacre que aconteceu em um bar no estado do Colorado, que deixou pelo menos 5 mortos e 25 feridos.
Já voltamos e para falar de uma feira de livros que aconteceu neste final de semana no sul da Flórida. Mais de 200 mil pessoas participaram do evento, que teve aí na programação expositores, música, palestras e painéis. A Cone Rocha tem os detalhes. A feira de livros transformou o campus de Wolfson, da Faculdade de Miami-Dade, em um centro literário, com centenas de autores conhecidos e uma multidão de visitantes. E o Brasil esteve presente mais uma vez, assim como em diversas edições da Miami Book Fair, com a presença de escritores e editoras brasileiras. Essa feira que é pessoas assim de diversas línguas, diversas culturas e vindo aqui para conhecer a literatura brasileira. Então, eu considero que é muito importante que o autor brasileiro ele participe de feiras, para que ele possa trazer o seu trabalho e divulgar para o mundo a nossa língua portuguesa. Que a gente possa trazer mais autores o ano que vem. Este ano nós estamos com 5 autores, né, presentes aqui, autografando. Carlos Borges, Marcos Rossi, Beth Rosen, Regina Drummond e Graziella Hetzel estarão aqui para interagir e demonstrar a sua obra. Então, é uma oportunidade única. Foram 3 dias ao ar livre, onde as pessoas puderam encontrar os mais variados temas, mergulhar em diferentes histórias, participar de discussões, ouvir palestras e até música. O Miami Book Fair foi um sucesso de público e de escritores, com muitos autores mirins. Aliás, contrariando as expectativas, as crianças foram uma presença marcante na feira, o que mostrou que os livros ainda têm um grande espaço em pleno século tecnológico. Hoje em dia, com os eletrônicos, é muito difícil, desafiador, eu diria, para nós mães, despertar o encantamento das crianças pelo livro. E eu acho que uma feira do livro traz isso, né? Eles podem manusear, eles pegam, eles escolhem, eles veem as figuras. Então faz com que eles tenham vontade de levar para casa, de chegar em casa, de mostrar, de ler. E eu como mãe, eu tenho, né, eu crio o hábito deles lerem durante a noite, antes de dormir. Então a gente sempre vai escolher o livrinho do dia. E acho que a feira traz esse encantamento, que é muito importante hoje em dia, nesse mundo aí totalmente digital. A gente precisa ter também a nossa cultura, a leitura, que é a base de tudo. E olha, em tempos tão tecnológicos, onde as redes sociais dominam nossos dias, existe aí muita discussão sobre o impacto dessas plataformas, sobretudo na vida dos jovens. Mas diferente do que muita gente pensa, hoje a maioria dos jovens vê essa experiência de estar sempre conectado na rede como algo positivo. É o que revela o mais recente estudo, aí uma pesquisa sobre esse assunto, e por isso os pais devem estar mais alertas do que nunca. Estar 100% conectado, passar os dias nas redes sociais, vendo fotos e vídeos e compartilhando as coisas boas da vida. Será que estar assim, sempre com o celular nas mãos e com a cabeça no mundo virtual, faz bem? Segundo os adolescentes, sim. Um estudo feito pelo Centro de Pesquisas FIO, com centenas de jovens, revelou que a maioria deles vê essa experiência da mídia social de forma positiva. 80% dos adolescentes dizem que as redes sociais dão a eles algum nível de conexão com o que está acontecendo na vida de seus amigos. As redes sociais tornaram-se um divã público, ou seja, o que o sujeito publica adquire sentimentos dele e daqueles que identificam-se com a postagem. Mesmo sabendo da preocupação de jovens e de adultos com a quantidade de likes e compartilhamentos, as redes sociais elas podem promover um encontro de qualidade do sujeito com um objeto. Quando a rede digital é usada tendo por objetivo a ligação com o outro, pode ser considerada uma ferramenta que viria a incrementar e fortalecer as nossas relações interpessoais. Os adolescentes também disseram que as redes sociais os ajudam a obter apoio da comunidade. Apenas 27% dos jovens disseram que a experiência é ainda pior do que os pais pensam. Eles apontam como prejudiciais e negativos o longo tempo de exposição às telas e os impactos de dramas online em suas vidas.
Segundo os estudiosos da Pew Research, apesar do resultado da pesquisa, os pais devem estar atentos e conversar com seus filhos sobre o uso das mídias sociais, porque ainda existem circunstâncias individuais e desvantagens a considerar. Para especialistas, mesmo que hoje a maioria dos jovens enxergue as redes sociais como algo super positivo, os jovens ainda não têm capacidade de visualizar riscos e analisar os impactos mentais da vida online em suas vidas reais. E já que a gente está falando de redes sociais, a volta do ex-presidente Donald Trump ao Twitter, depois de 26 meses banido, foi destaque aí no final de semana. Outro tema que também foi assunto nos jornais norte-americanos foi um ataque a um clube noturno no Colorado. Vamos ver agora o nosso giro de destaques. O atirador foi identificado como Anderson Lee Aldrich, de 22 anos. Ele invadiu o clube noturno LGBTQI+, à meia-noite de sábado e disparou contra a multidão com um rifle AR-15. Pelo menos 5 pessoas morreram e 25 ficaram feridas. O criminoso foi detido pelos próprios frequentadores. A polícia investiga se o ataque é um crime de ódio. Os Estados Unidos enfrentam uma ameaça de greve ferroviária que pode paralisar o país. O maior sindicato trabalhista rejeitou hoje as propostas de acordo de jornadas de trabalho e salários. A greve pode começar no dia 9 de dezembro. Cerca de 30% das cargas do país são transportadas por ferrovias. O ex-presidente Donald Trump teve a conta no Twitter reativada depois de 22 meses de suspensão. Em votação na rede social, 52% dos usuários decidiram reintegrar Trump. O ex-presidente disse que não pretende voltar ao Twitter. Ele foi suspenso em 2021, logo depois da invasão do Capitólio. No Oregon, a ciência bateu um novo recorde. Embriões congelados por 30 anos resultaram no nascimento de gêmeos. Foi a primeira vez que foram usados embriões armazenados em 1992 de um casal anônimo. Lydia e Timothy nasceram bem e saudáveis no dia 31 de outubro. Depois do intervalo, a gente fala sobre a COP27, a Conferência do Clima, que aconteceu no Egito. E com o fim desse evento, a gente explica o resultado das negociações, que está sendo criticada por vários ativistas. E tem o resumo do final de semana gelado e de nevasca aqui nos Estados Unidos. New York registrou um acúmulo de neve histórico de mais de 2 metros em algumas regiões. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Terminou a Conferência do Clima em Sharm el-Sheikh, no Egito, mas ambientalistas disseram que foi um encontro de muito discurso e pouca ação. Nessa COP27, que durou 14 dias, foi fechado um acordo histórico, mas se deixou muito a desejar no combate ao aquecimento global. Os 198 países participantes chegaram a um acordo nesta madrugada de domingo, ou seja, 2 dias depois que a conferência supostamente deveria ter terminado. Eles definiram a criação inédita de um fundo sobre perdas e danos para as comunidades mais impactadas pelas mudanças climáticas. O texto prevê mecanismos de financiamento para ajudar esses países em desenvolvimento. A medida urgente foi discutida depois que os custos dos eventos climáticos extremos foram colocados à mesa. Só este ano, os gastos ultrapassaram 220 bilhões de dólares no mundo. Esse fundo era pedido há mais de 3 décadas pelos países vulneráveis. Mas os detalhes desse mecanismo serão formalizados apenas na COP28. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, parabenizou a decisão, mas cobrou mais esforços dos países participantes. Essa COP deu um passo importante em direção à justiça com a criação do Fundo de Perdas e Danos. Claramente, isso não será o suficiente para o mundo, mas é um sinal necessário para reconstruir a confiança quebrada. But it is a much needed political signal to rebuild broken trust.
Muitas promessas ficaram em aberto para serem definidas na próxima COP. Foram registrados, por exemplo, poucos avanços em discussões como o limite do aumento da temperatura global. Os cientistas alertaram que as chances estão diminuindo para limitar o aquecimento em 1,5 graus Celsius. A redução gradual dos combustíveis fósseis para energia limpa também foi outro tema que ficou em aberto. Os acertos permaneceram iguais aos do último encontro da COP em Glasgow. As expectativas agora estão na COP 28, que vai acontecer no ano que vem nos Emirados Árabes. Cientistas divulgaram um novo alerta sobre o derretimento das geleiras do Ártico, dessa vez com relação à nossa saúde. Pois é, olha, os pesquisadores dizem que o degelo de geleiras pode libertar aí toneladas de bactérias no mundo. As geleiras são enormes corpos de gelo em movimento lento, que se formaram ao longo de centenas ou milhares de anos. E agora, com o aquecimento global, estão derretendo rápido demais e causando consequências perigosas. Além do aumento do nível do mar, há o risco de uma grande quantidade de bactérias ser liberada, tornando possível que agentes patogênicos potencialmente nocivos cheguem a rios e lagos nos próximos anos. O alerta vem de estudiosos de uma universidade do país de Gales que analisaram a água do degelo de 8 geleiras na Europa, América do Norte e em locais da Groenlândia. Segundo eles, mais de 100 mil toneladas de micróbios e bactérias que vivem na superfície ou interior dos blocos de gelo podem ser liberados no mundo nos próximos 80 anos. E muitos desses micro-organismos podem ser prejudiciais aos seres humanos. Alarmados com essa realidade cada vez mais próxima, cientistas de todo o mundo insistem na necessidade de ações rápidas para conter o aquecimento global. Bom, tá na hora da nossa meteorologia. Vamos colocar o nosso mapa na tela para o pessoal ver como vai ficar o clima amanhã em todo o país? Tem sol previsto em Boston, New York e Washington, onde a máxima chega a 54. Chuva em Orlando, em Miami, tempestade com trovoada, mínima de 73. No Texas, em Dallas, sol forte, Houston, sol entre nuvens e bastante chuva prevista. Vamos dar uma olhada agora em Washington, Seattle, vamos ver, olha só, chuva aí, mínima de 45 graus Fahrenheit, máxima de 50. São Francisco, sol forte, máxima de 62. Sol entre nuvens em Los Angeles, mínima de 49, máxima de 76. E em Las Vegas, previsão aí de sol forte. E olha, ainda falando de tempo, que final de semana foi esse, né, Evelyn? Meu Deus do céu, olha, teve frio, neve pesada em boa parte do país, faltando um mês para a chegada do inverno. Pois é, essa nevasca de proporções históricas que atingiu o país surpreendeu muita gente e levou as temperaturas a baixarem em praticamente todo o território. A tempestade de neve de longa duração foi efeito da umidade da região dos Grandes Lagos e, como resultado, fez cair uma quantidade absurda de neve no oeste e norte do estado de New York. Por lá, muitas cidades viraram um grande manto branquinho. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, o acúmulo de neve em municípios como Buffalo e Watertown passou de 2 metros, um recorde segundo as autoridades. A neve histórica bloqueou estradas, cancelou e atrasou voos e está dando um trabalho danado para as autoridades que trabalham para limpar cidades inteiras onde a população não consegue transitar. If you're going to be outside, you're going to be shoveling. As autoridades pedem que as pessoas não corram riscos de remover a neve pesada sozinhas, o que pode ser prejudicial à saúde. Um estudo do American Journal of Emergency Medicine descobriu que mais de 11 mil pessoas procuram atendimento médico por lesões associadas à remoção de neve a cada ano. Até agora, pelo menos 2 mortes foram atribuídas à tempestade de neve deste final de semana. New York decretou estado de emergência e a Casa Branca já informou que vai enviar assistência federal para completar os esforços de resposta às condições extremas que algumas regiões se encontram por causa da forte tempestade. E agora a gente sai do frio da nevasca para uma notícia que esquentou o coração de todos os brasileiros neste final de semana. Só dá ela, gente. Olha, a cantora Anitta voltou a fazer história em mais uma premiação de música aqui nos Estados Unidos, o American Music Awards. Pois é, gente, a edição de número 50 do evento aconteceu ontem em Los Angeles, lá na Califórnia, e premiou muitas estrelas mundiais como Beyoncé, Adele, Drake
e Taylor Swift. A cantora Anitta foi escolhida como a melhor artista latina do ano e levou o prêmio inédito para o nosso país ao se tornar a primeira brasileira a receber uma estatueta da premiação norte-americana. Depois, a Anitta ainda voltou a subir no palco, mas dessa vez para se apresentar, ela cantou 2 hits, um deles ao lado de Missy Elliott, e foi super aplaudida. Olha, lembrando que neste ano, Anitta já recebeu aí prêmios do VMA e do EMA. E ela também está indicada aí para uma categoria do Grammy, o Oscar da música, que acontece em fevereiro. Só da ela, né, Ruth? Sucesso, né? Tomara que continue. Vai continuar com certeza. E a gente aqui sempre trazendo a notícia da Anitta, levando a música e a cultura brasileira para palcos internacionais. Torcendo bastante para ela ganhar muito mais prêmio. A gente vai estar aqui com certeza noticiando tudo. Muito bom, adoro. Bom, com essa notícia maravilhosa aí sobre a cultura do nosso país, a gente termina a edição de hoje e a gente volta a se encontrar de novo amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora então com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Boa noite. Uma boa noite, gente.